Então, eu iniciei esse processo com 62 quilos e cheguei a 48 quilos. Eu tenho 1,70 de altura. Oi, gente! Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. E como vocês já viram aí no título do vídeo, hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito delicado, porém muito importante. Vamos falar sobre... E sim, gente, a anorexia já fez parte da minha vida. E o meu intuito com esse vídeo é ajudar. Então, se você está passando por isso, ou se você conhece alguém que está passando por essa doença, envie para essa pessoa. E se você é essa pessoa que está vivendo esse problema, fique comigo até o final. E nesse momento eu peço para que Deus me use como instrumento dele na sua vida, tá bom? Então, fique à vontade para pegar um chá, um cafezinho e vamos pro vídeo. Bom, gente, eu fui uma criança, graças a Deus, muito saudável, muito ativa, que brincava muito. Eu era aquela criança que não conseguia ficar parada, eu amava brincar, brincar de queimada, brincar, sabe, daquelas brincadeiras de criança na rua, no final de tarde. Eu amava brincar, sempre amei. Eu não, eu não fui a menina que brincou muito de Barbie, não. Eu brincava de jogar bola, queimada, esse tipo de brincadeira, sempre correndo para lá e para cá. E sempre fui muito magrinha, muito magrinha. Tanto é que meus apelidos na infância eram muriçoca, canela, joelho e canela, bambu, enfim, esse tipo de coisa. Confesso para vocês que eu não me abalava com isso, eu gostava de ser magrinha. Até porque o histórico da família da minha mãe é de sobrepeso. Então, eu sempre escutava as pessoas falando, é melhor ser magra do que ser gorda. Então, eu cresci com aquela visão de que o melhor é ser magro. Então, eu não me importava com os apelidinhos. Porém, gente, quando eu entrei ali por volta dos 14, 15 anos, tem aquela fase do estirão, né? Que aí o menino, a menina dá aquele boom, a menina dá aquela encorpada e naturalmente o apetite muda, né? Então, que na infância não gostava de comer, para vocês terem ideia, a minha mãe me levava ao médico para, avaliar ali para ver se eu tinha algum problema, porque eu não gostava de comer, eu comia muito pouquinho. Porém, os médicos sempre falavam, mãezinha, essa menina não tem nada, ela é super saudável, ela come pouquinho porque ela come de acordo com a necessidade dela, mas ela é magrinha porque ela brinca muito, e, enfim, não se preocupe, ela não tem nada de errado com ela. Mas a minha mãe, não satisfeita com a minha magreza, ela inventava de me dar um biotônico Fontoura, né? Quem aí lembra do biotônico? E tinha um outro vidrinho também, que eu esqueci o nome, mas que tinha um desenho de um peixe, que eu acho que era para abrir o apetite também. Enfim, a minha mãe sempre achava que eu era muito magrinha e queria me dar uma engordada aí, fazer com que eu comesse mais, né? Até porque a minha família é mineira. E mineiro, eu não sei se vocês sabem, mas o mineiro, né, é bom de prato, o mineiro gosta de uma boa comida, né? O mineiro, ele tem aquela cultura de que, pelo menos na minha família, não sei se todo mundo é assim, gente, mas a minha família, eu sempre percebi que, por exemplo, tem um bebezinho. Se o bebezinho era magrinho, eu sempre escutava aquele comentário, dá comida para esse menino tá muito magro, né? Então, criança magrela, ali eu cresci, né, escutando que criança magrela tinha que comer para engordar, né? E aí já na adolescência, né, com a fase do estirão, eu comecei a ter uma vontade de comer. O meu apetite se abriu e eu comecei, gente, a ter uma fome, sabe, uma fome assim de leão mesmo.
E aí eu comecei a comer. E minha mãe até olhava, né, para o meu prato, às vezes eu fazia um prato assim que ela não estava acostumada a ver. E aí, depois do almoço, eu ia lá e pegava um pão com mortadela. Ia lá e depois estava comendo outra coisa. E, né, comendo, e emendava uma comida na outra. E minha mãe, meu Deus, essa menina parece ter um buraco no estômago. Tudo que ela não comeu na infância, ela tá comendo agora. Parece que a fome que ela nunca sentiu quando era criança, apareceu tudo agora. E eu dei aquela encorpada. No início, eu gostei, né? Porque eu fiquei ali com um corpinho de mocinha, quadril mais largo, enfim. E as pessoas que há muito tempo não me via começaram a falar: Nossa, Kátia, você pegou um corpo legal, hein? E nessa época eu não malhava, né? Eu não treinava. E aí as pessoas: Nossa, tá bonita, não sei o quê, enfim. Só que, gente, eu continuei comendo. Assim, tudo que eu tinha vontade de comer, eu comia. E como eu estava acostumada a ser magra, na minha cabeça eu achava que eu não viveria o sobrepeso, eu não engordaria a ponto de me tornar uma pessoa com sobrepeso. Entende? Então, eu me permiti comer a quantidade que eu queria, os alimentos que eu queria, e eu achava que, por eu ter sido sempre magrinha, eu permaneceria dessa forma, independentemente do que eu comesse. Só que isso não aconteceu. Obviamente que se você come mais do que você gasta, você vai engordar, você vai ganhar gordura. E foi o que aconteceu comigo. Eu ganhei gordura. E aí, então, por volta dos meus 16 anos, fiquei bem diferente daquela Kátia da infância, né? Daquela Kátia criança. Que eu era muito magrinha, mais magra do que os meus amiguinhos, as minhas amiguinhas, e agora na adolescência eu estava bem diferente disso. Eu estava com a barriguinha, né? Eu estava ali bem redondinha. E aí as pessoas que me conheceram na infância e que há muito tempo não me via, elas, quando me encontravam, elas se espantavam. Ela, meu Deus, Kátia, o que aconteceu? E as pessoas, gente, é aí que eu quero chamar a sua atenção agora. Não faça isso, tá? Vou contar aqui, então, o que eu escutava dessas pessoas que não me viam há um certo tempo. Nossa, Kátia, o que aconteceu com você? Você está gorda. Nossa, Kátia, olha, fecha a boca, minha filha, porque senão ninguém vai querer casar contigo desse jeito, não. O homem não gosta de mulher gorda. Kátia do céu, o que aconteceu? Não, menina, ó, fecha a boca. Mulher gorda não é bonito, não. Menina do céu, Kátia, tu era tão bonitinha, magrinha. Enfim, era esse tipo de comentário que eu escutava. E, gente, adolescente quer ser aceito. O adolescente absorve. E eu absorvia tudo aquilo. E eu cheguei à conclusão de que eu estava muito gorda. E de que eu precisava emagrecer urgentemente. E, naquela época, gente, isso aconteceu por volta do ano de 2006, 2007. Então, eu praticamente parei de comer. Eu decidi que eu ia emagrecer. E então eu entrei nesse processo de anorexia. Então eu comecei a restringir ao máximo a minha alimentação. Todos os dias eu olhava no espelho para ver como é que estava a minha barriga. Nessa época em que eu comecei, eu estava com 62 quilos. Eu lembro que eu comecei a me pesar na balança das farmácias e eu tinha ali por volta de 62 quilos. E eu não treinava, obviamente. Hoje eu peso 65, mas eu treino. Então, de fato, esses 62 quilos aí eram de gordura, né? Boa parte ali era de gordura. Então, eu iniciei esse processo com 62 quilos e cheguei a 48 quilos.
Eu tenho 1,70 de altura. Então, quando eu decidi que eu ia emagrecer, eu comecei no café da manhã. Eu comia 2 bolachinhas de água e sal e fazia um suco de cenoura todos os dias. Então, meu café da manhã era suco de cenoura com 2 bolachinhas de água e sal. No almoço, eu praticamente só comia alface com uma rodela de tomate, porque tudo aquilo, tirando as folhas, né, couve, alface, nem o repolho eu gostava de comer muito, porque aquilo que pesava mais, eu já achava que ia me engordar, que tinha mais peso, né? Assim, peso mesmo da coisa. Então, o meu almoço, eu comia alface, uma rodelinha de tomate, couve quando tinha, e assim, quase nada de arroz, quase nada de feijão e um pedacinho muito pequenininho de carne. Não lanchava e no jantar era novamente suco de cenoura com alface, tomate, não comia carboidrato e um pedacinho de carne. Se fosse carne vermelha, era muito pequenininho, e se fosse frango, era pequeno também, mas um pouquinho maior. E era isso. E aí, gente, eu fui emagrecendo. Eu fui emagrecendo, todos os dias eu olhava no espelho para ver como é que estava a minha barriga, até que eu descobri os laxantes. Eu comecei a usar, fazer chá de... E, gente, no início, né, eu fazia ali um chá normal, né, que o gosto era muito ruim, mas eu fazia ali, né, como mandava ali no pacotinho. Porém, e aí eu tomava, comecei a tomar 3 vezes por semana. Só que aí, o que que acontece? Conforme você vai tomando, né, eu fui vendo que o efeito na minha barriga era imediato, obviamente, porque limpava tudo. Então, eu acordava com a barriga murchinha. Meu negócio era a barriga. Eu não ligava para as pernas, eu não ligava para nada. Minha barriga tinha que estar reta. Então, eu comecei a gostar do efeito dos laxantes. E aí, então, eu tive a ideia de começar a tomar todos os dias. Só que aí o meu corpo foi criando resistência, né? Então, chegou a um ponto que, daquela forma que eu fazia aquele chá, não estava mais adiantando, eu não estava tendo o efeito do laxante. Então, eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a deixar esse chá mais forte. E o chá, que antes tinha uma coloração verde claro, ele começou a ficar quase preto. Então, eu comecei a colocar mais folhas, deixei um chá bem forte mesmo. E aí, então, eu conseguia o efeito que eu queria, né, do laxante. Porém, chegou um ponto que não fazia mais efeito. Por mais forte que fosse, esse chá não fazia mais efeito em mim. Então, eu comecei a tomar. E eu comecei tomando 2 comprimidinhos. No início, ok. Depois de um tempo, não mais fazia efeito. E eu comecei a aumentar, porque na cartelinha vinha 6 comprimidos, né? Não sei como é que é hoje, mas vinha 6 comprimidos. E eu comecei a tomar 2, depois eu aumentei para 3, até chegar um ponto, gente, que eu tomava 6 de uma vez. E não fazia mais efeito em mim. Eu comecei a criar resistência, né? E nisso, gente, aí nessa fase eu já estava bem magra. Eu já estava ali por volta dos 52 quilos, cheguei a 50 quilos. E assim, eu me pesava praticamente todos os dias. E eu não tinha uma meta de peso que eu queria atingir. Não. Na minha cabeça, eu precisava emagrecer. Eu precisava continuar emagrecendo. Até eu não tinha limite.
entendeu? O quão perigoso isso é, né? E as pessoas começaram a falar, nossa, você emagreceu, nossa, você tá... Até chegou ao ponto das pessoas falarem, nossa, você está muito magra. Mas eu não ligava. O meu padrão de beleza começou a ser pele e osso. Principalmente a barriga. Eu gostava quando os ossinhos já estavam bem aparentes. Então, gente, eu já estava bem magrinha, inclusive eu lembro perfeitamente de um episódio em que, nessa época, eu trabalhava na loja da minha mãe. E eu lembro perfeitamente que uma senhora que vendia picolé parou na frente da loja, eu estava assim em pé. E aí ela parou assim na frente da loja e falou assim: minha filha, você não tá doente, não? Você já tomou um remédio de verme? Compra um remédio de verme, eu acho que vai te fazer bem. Ela achou que eu tava com verme. De tão abatida que eu já tava, assim, no meu rosto, né? Eu comecei a não ter disposição para trabalhar. E como os laxantes já não faziam mais efeito, né, no meu corpo, eu tive a brilhante ideia de me matricular na academia em 2007. No dia 26 de fevereiro de 2007, eu fiz a minha matrícula na academia. Mas, gente, o meu intuito com a academia não era treinar para ganhar massa muscular, para ter uma saúde melhor, para melhorar o meu corpo, né? Não. Na verdade, assim, era melhorar o meu corpo, mas né, na minha cabeça, melhorar o corpo significava emagrecer ainda mais, já que agora eu não estava conseguindo mais emagrecer, porque eu atingi ali os 50 quilos e mesmo com os laxantes, eu não estava conseguindo mais emagrecer. Então, eu pensei o seguinte, vou me matricular na academia, com a academia eu vou conseguir potencializar ainda mais o meu emagrecimento. Então, o que eu fazia? Eu ia para a academia e fazia lá esteira, 30 minutos de esteira. Depois tinha aula de jump, eu fazia jump. Gente, eu não sei de onde eu arrumava energia, eu acho que era muita força de vontade para emagrecer mesmo. Porque eu comia tão pouquinho que eu não sei de onde eu tirava energia para conseguir fazer esteira e jump. E olha que eu pulava no jump, viu? E aí, gente, foi aí que eu cheguei aos 48 quilos. E um dia, um belo dia, eu cheguei na academia. E quando eu fui para a esteira, a professora do horário foi até mim. Lembro até hoje dela. Um anjo que apareceu na minha vida. Professora Marta, em 2007. Foi até mim e falou assim: Kátia, vem aqui na minha sala. Vamos fazer uma avaliação física. E eu fui. E aí eu pensei, nossa, ela vai fazer a avaliação e vai me elogiar, né? Por esse resultado maravilhoso. Gente, a gente não tem noção de que a gente está doente. A pessoa que está passando por esse problema, ela não consegue enxergar problema. Ela acha que ela está normal, né? Só que antes, tem um detalhe importante. Porque antes disso, antes dessa professora maravilhosa chegar até mim, eu já estava sentindo dores no estômago, mas mesmo sentindo essas dores, a gente não tem noção de que se trata de uma doença. Então, esse anjo me convidou para fazer avaliação física. E na avaliação, gente, ela falou o seguinte, que apesar do meu peso, né, que era de 48 quilos, apesar desse peso baixíssimo, eu estava com 33% de gordura. E quando ela falou, Kátia, isso aqui é um percentual de gordura de uma pessoa com sobrepeso. Você precisa ganhar músculos.
você vai fazer o seguinte, ela não perguntou se eu queria, ela falou assim, Kátia, você vai precisar parar de fazer esteira e jump e você vai começar a fazer a musculação. Eu vou montar um treino para você e você vai começar, porque a parte de ergometria era na parte de cima e a musculação era na parte de baixo. Então, todas as vezes que eu chegava na academia, eu nem conhecia a área da musculação. Eu nem conhecia a área da musculação. Eu já subia as escadas e ia para ergometria. E eu tô olhando aqui porque tem um homem bem aqui na janela e ele não para de olhar para mim. Ai, gente. Então, moço. Continuando. Então, gente. Então, eu subi as escadas e ia para a parte de ergometria. E aí ela falou assim, Kátia, você não vai mais subir as escadas quando você chegar. Você vai direto para musculação. Aí eu, tá bom. E eu comecei a, então, fazer musculação. E, gente, aí a minha vida mudou. A minha vida mudou. Eu comecei a tomar gosto. Eu conheci pessoas maravilhosas. Eu comecei a treinar. E é por isso que hoje eu sou tão apaixonada pela musculação. Porque hoje eu digo que a musculação mudou a minha vida. E eu não quero aqui dizer que se você está passando por esse problema ou conhece alguém que está passando por isso, que você não deve procurar ajuda ou incentivar essa pessoa a procurar ajuda psicológica, psiquiátrica, não. Mas na minha vida funcionou dessa forma. Eu sequer sabia que eu estava doente. E na minha vida, a musculação foi um instrumento que Deus usou para me curar. E eu fui curada. Então, eu comecei na musculação e eu comecei a gostar, e eu comecei a gostar dos resultados, e eu comecei a perceber os efeitos, porque os resultados, né, no iniciante acontecem de forma muito rápida. Então, eu comecei a gostar do resultado estético, a minha disposição mudou, né? As pessoas começaram a perceber as mudanças e começaram a me elogiar. E eu fui tomando gosto, fui tomando gosto, fui tomando gosto. E percebi que a minha vida agora estava transformada, porque eu tinha mais energia, eu socializava melhor. E eu nunca mais parei. Então, aos poucos eu fui me recuperando, fui aumentando o peso na balança e graças aos professores da academia, aos alunos que começaram a me explicar, né, sobre o ganho de massa magra, que isso faria com que o meu peso aumentasse mesmo e que era normal. E aí essa professora novamente repetiu a avaliação física e todas as vezes ela me elogiava porque eu estava ganhando massa magra, estava perdendo gordura. Foi ela que me explicou que, apesar do meu peso ter aumentado, naquele momento eu estava mais magra. Por quê? Porque eu havia ganhado massa magra. Então, meu percentual de gordura reduziu, apesar de o meu peso ter aumentado. Então, gente, eu fui entendendo todas essas coisas, fui me apaixonando pela musculação e hoje, graças a Deus, eu sou uma pessoa curada. Então, quero finalizar esse vídeo agradecendo você que assistiu até aqui e quero dizer que, se você conhece alguém ou se você mesmo está passando por isso, procure ajuda, tá bom? Gente, um enorme beijo, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau!